mesmo os sacrifícios que continuamente se oferecem. Cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Amém. Vamos ficar aqui. Amado Senhor Jesus, esta é a tua palavra. O Senhor vivifica ela em nossos corações pelo teu Espírito Santo, porque assim te pedimos, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então, como eu falei, tem um pequeno pensamento. Creio que, com a graça do Senhor Jesus Cristo, eu citarei algumas escrituras para vocês. Então, você vê a profecia de Joel. Isso passou muito tempo para se cumprir. Porque desde o livro de Gênesis, desde o tempo que Deus criou Adão e Eva, desde Gênesis, até chegar ali naquele dia que João Batista apresentou o Messias, ainda não tinha acontecido nada daquilo. Sabemos que os homens de Deus, os profetas que Deus levantou do Velho Testamento, era Deus com eles. Sabemos disso. Ele aparecia para Moisés, para Abraão, para todo esse povo, mas ele tinha as maneiras de aparecer para eles, né? Mas a promessa aqui que Joel profetizou era que esse Deus, que é o grande Espírito Santo, que é o Deus eterno, ele ia habitar na pessoa, na carne humana. E isso se cumpriu. Eu acho que vocês vão entender. Essa escritura começou a ser cumprida quando o Senhor Jesus foi ao Jordão para ser batizado por João Batista. Nós sabemos que Jesus era Deus manifestado em carne. Ele não tinha pecado. Ele não necessitava de arrependimento de nada, ele não tinha pecado, ele era Deus. Mas ele tinha vindo para cumprir o que estava escrito, o que ele disse para João Batista. Então veja, ali ele estava fazendo a obra. Nós sabemos que ele veio como Filho de Deus, nasceu Jesus, mas ali ele foi como cordeiro. E no Velho Testamento, toda vez que ia sacrificar, que ia ter um sacrifício de um animal, porque o sacrifício lá era por animal, quando as pessoas se arrependiam, os que criam em Deus, ofereciam um animal em sacrifício dos seus pecados, dos seus erros. Cada sacrifício, quando era oferecido, era lavado. Tinha que ser lavado antes de ser sacrificado. Então Jesus, sendo um cordeiro de Deus, ele tinha que ir ali. Vou repetir, não era porque ele necessitasse de ser batizado, porque ele era Deus, mas aquele sacrifício tinha que ser lavado. Ele não podia sair da palavra. Deus não pode sair da palavra. Aquilo que estava profetizado tinha que cumprir, como ele mesmo falou. Então, a partir dali, quando ele foi ali às águas, que foi batizado por João Batista, que nós sabemos ali diz que o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Aquela pomba desceu, e ali é um símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo, nós sabemos pela Bíblia, pela revelação claramente, que não é outro, era o Pai de Jesus, ou o Pai do Filho de Deus. É o Espírito Santo que é o Pai. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 1, que foi o Espírito Santo que gerou aquele corpo. E quem é o Pai? É o que gera. Amém. Não é o que cria, é o que gera. A pessoa pode criar um menino desde pequenininho, e ele se criar chamando ele de pai. Mas se for por exame de DNA, vai descobrir que ele não é pai, porque ele não tem o sangue dele. Não tem nada. E Jesus
Ali em Atos, creio que é em Atos, capítulo 23, se eu não estiver enganado, diz que os filhos de Deus, o povo de Deus, a semente de Deus, eles foram salvos, foram comprados com o sangue de Deus. É o que está lá dizendo. Amém. O que foi derramado no Calvário foi o sangue de Deus. É o que está lá. Então, veja bem onde é que eu quero chegar com isso aqui para vocês, para todos nós. Então, o que acontece? Essa escritura aí começou lá no Senhor, vou repetir isso. Mas era toda a carne, porque ali era o Pai, era o Espírito Santo, ali em seu Filho. Amém. E a Bíblia diz lá que depois que o Espírito Santo desceu em Jesus, ele foi levado. O Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Foi o Espírito Santo que levou ele para ser tentado. Não foi o diabo que levou ele para ser tentado, foi Deus que levou ele. É por isso que nós temos que entender essas coisas. Os filhos de Deus, a semente de Deus, o povo de Deus, irmão, eles são provados na terra. Glória a Deus. Amém. As pessoas, muita gente acha, eu agora sou crente, eu sou um filho de Deus, aí só que acha que é uma vida mansa. A vida do filho de Deus é a vida mais sofrida que tem na Glória a terra. Deus. Amém. Amém. Porque ele é provado, Deus o prova. Ele sabe das coisas. Ele sabia que Jesus, mas ele tinha que ser provado, era seu filho, era ele mesmo em carne. E nós sabemos claramente que ali, quando ele foi tentado, o diabo não usou outra coisa. O diabo usou a palavra. O Senhor dizia a palavra, ele dizia a palavra. O Senhor dizia a palavra, ele dizia a palavra. Você acha que isso mudou, irmão? Isso está na terra todo o tempo. Verdade. Dessa maneira. Então veja bem. Aqui, na Bíblia, lá em João 3, fala de Nicodemo. A Bíblia diz que Nicodemo era um mestre, um religioso, um médico lá de Israel. E ele, quando encontrou com o Senhor disse que ele tinha que nascer de novo. Porque ele que não nascesse de novo, não entrava no reino de Deus. Nem via. Tinha que nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Ele não entendeu nada disso. Agora, o novo nascimento ainda não é a vida eterna. O novo nascimento é uma nova vida. Você nasceu uma nova vida, quer dizer, você foi mudado a sua natureza, como o irmão falou. O novo nascimento é uma mudança desse homem que nós somos, que viemos do pecado. Todos os nossos desejos que viemos do pecado é tirado. O nosso desejo é para Deus, somos limpos. Por isso que a Bíblia diz lá em Lucas que a casa é varrida, limpa, adornada, tudo. Essa casa está falando de pessoas. Quer dizer, a palavra, o Espírito Santo, limpa a casa, deixa ela santificada. Ou o novo nascimento, uma nova casa, limpa, adornada. Mas diz que aquele Espírito que está ali sai procurando casa para habitar. Cada um de nós somos uma casa, nós sabemos disso. Então ele não achando, ele vem e traz mais 7 com ele. Se chegar a achar essa casa varrida, limpa, adornada. Mas se não tiver, o protetor não tiver ali, ele entra com mais 7 e o estado dessa pessoa se torna pior. Então o novo nascimento é a mudança da vida, mas ainda não é a vida vivendo ali. A vida eterna. São 3 etapas para a vida eterna. Mas tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito, ser batizado nas águas, foi menção, pelo arrependimento. Pela água da palavra você é santificado, nós somos santificados. Ao ouvir a palavra por fé, nós vamos, pela graça de Deus, porque é Ele fazendo isso, vamos abandonando aquilo que nós sabemos que é errado na nossa vida. Orando e pedindo a Deus e clamando aos pés do Senhor. E Ele vai nos fazendo essa obra até alcançar o novo nascimento. Quando alcançamos o novo nascimento, aí é que vem a vida, que é o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo.
Por isso que Pedro disse, quando eles estavam ali, porque o Senhor deu a promessa para eles, para aqueles que creram. Ele disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Irmão, até aquilo dali, até Jesus, porque foi ele que desceu, é o que está lá em João 14. Até Deus cumprir o que dali que disse para ele, até o Senhor Jesus voltar na forma do Espírito Santo. Eu vou repetir. O Espírito Santo vivia, que é o Pai, vivia em seu Filho. Ele dizia assim, não é eu que faço as obras, é o Pai que está em mim e faz as obras. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Pai era esse? O Espírito Santo. Amém. Filipe ainda chegou para ele e disse assim, mas Senhor, mostra-nos o Pai que basta. Andava com ele já há muito tempo. Ele não sabia quem era. Cria, mas não sabia quem ele era. Estava olhando para ele como o olho humano, olhando para o homem. Vamos dizer assim, no sentido do pecador, né? Era assim que eles viam. Mas, quando ele disse, Senhor, mestre, mostra-nos o Pai que basta, ele disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco. E tu vem dizer, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. Agora, você pode ver o Espírito? Ninguém vê um Espírito, irmão. Mas ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Então ele é o Pai. Glória a Deus. Porque Amém. olhava e enxergava quem era, Jesus. Agora ele tem muitos títulos, irmão, na terra. Deus, de toda a vida, ele tem muitos títulos. O problema do mundo é esse aí, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, é que as pessoas não conseguem ver os títulos de Deus. Aí uns fazem de Deus 3, 4 pessoas, outros, aí vai com a monte misturada. É um Deus com essas manifestações do seu tempo. Amém. É isso que é a revelação, é isso que nós temos que entender. Então veja bem, ali estava ele, e ele continuou a obra. E aí em dia de Pentecostes, eu vou voltar atrás, Pedro disse, olha, quando eles receberam que ele desceu e se repartiu como em língua de fogo, e aí eles saíram tudo cambaleando, cheio do poder de Deus. E aqueles que estavam ao redor ali do templo, de onde eles estavam, quando viram, disseram, isso aí então é cheio de vinho novo. Beberam o vinho, estão tudo bêbados. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz no capítulo 4, creio que é isso, ou é capítulo 3, mas parece que é capítulo 4 de Atos, que ele era ignorante, um homem sem letra. Mas ele foi um homem que Deus escolheu para ser o pastor de Israel. E ele se levantou ali depois que foi cheio do Espírito Santo e disse, não, isso aí foi o que está se cumprindo naquilo que Joel disse, que toda a carne seria cheia do Espírito Santo. Isso aí é a escritura de Joel. Quer dizer, o que eu quero dizer para vocês é isso aqui. Você vê, eles tinham recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus não pode negar a sua palavra. Ele agora estava naquele homem. Ele não podia dizer outra coisa, irmão, porque era Deus nele. Amém. Então ele disse, não, isso aí está cumprindo a escritura de Joel. Ele não foi dizer outra coisa, não. Ele disse lá o que estava profetizado. Porque Deus cumpre a sua palavra. Amém. Então veja bem. Isso para nós não é diferente. Agora eu vou trazer para nós. Eu não vou demorar muito não, mas vou trazer isso aqui para nós. Irmão, não é para nós hoje, nesse tempo não é diferente. Sempre Deus fez a obra assim, desde aquele tempo até hoje. Ele está fazendo a obra assim, desde quando ele veio, se manifestou em carne, foi ao Calvário, morreu e voltou na forma do Espírito Santo, ele está na terra fazendo a obra assim. Mateus 25, se você ler, lá está falando de duas igrejas. Porque está falando das virgens prudentes e das virgens. Lá está escrito assim, aí vem o esposo. Aí essas 10 virgens se levantaram. 5 estavam preparadas porque tinham o azeite. O azeite na Bíblia é o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. 5 tinham azeite. E 5 não tinham azeite. Mas era 10 virgens. Irmão, o que é virgindade? Virgindade é pureza, irmão. Ou não é? Amém. A virgindade é uma pureza. Então quer dizer o quê? Quer dizer que são duas igrejas puras. Mas uma recebeu o azeite e a outra não recebeu. Aqui tinha um azeite que era cheio do Espírito Santo, subiu com o Senhor, que foi uma figura ou um arrebatamento para nós hoje. As outras não subiram, tiveram que ir para a grande tribulação. Então, a promessa para nós qual é? A promessa para esse tempo, irmão, conforme o que está escrito, eu vou citar as escrituras. A primeira escritura
que eu vou citar é Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7. Lá está escrito que no tempo da tarde haveria luz. Haveria luz. No tempo da tarde. O tempo da tarde é quando o dia está se acabando e entrando para a noite. Ou não é? Amém. Nós estamos vivendo igual tempo. Amém. No tempo da tarde. Amém. Estamos vivendo, irmão, essa hora que estamos vivendo na Terra, nós estamos vivendo nos últimos dias na Terra. As últimas horas nessa Terra. Porque só há 7 eras. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Não é o que diz a Bíblia lá em Gênesis? Amém. É a mesma coisa. Estamos na 7ª era, na consumação de tudo, não tem mais outra era. Os filhos de Deus estão descansando aonde? Qual é o 7º dia? Quem é o 7º dia? Cristo. Amém. Não é um dia comum, irmão. O Velho Testamento é sombra daquelas coisas que viriam. Ali era no sentido natural, hoje é no sentido espiritual. Amém. Ele disse, o Senhor Jesus diz aí na palavra, ele diz que ele é o descanso. Lá que em Hebreu, creio que é Hebreu 4, se não estiver enganado, ele fala isso, Hebreu 7 por aí, sim. Hebreu 7, parece que é. Ele diz que ele é o descanso, ele é o repouso, ele é o 7º dia. É isso que é. O 7º dia? É. E onde é que está o descanso dos filhos de Deus? É em Cristo. É o 7º dia. Ele diz na palavra em Mateus: aquele que estiver cansado e oprimido, venha a mim, eu darei descanso. Ele é a palavra. Então, veja bem. Então, a promessa para nós, como eu falei em Zacarias, né? Diz que no tempo da tarde haveria luz. Era um dia que não era nem dia e nem luz. Era um dia pardo. Que dia era isso? Que dia era esse? Estamos vivendo nesse tempo. Nós já vem, isso já vem muito tempo. Mas nós estamos vivendo na hora, irmão, que o mundo não está na luz. Mas também não está numa escuridão total. Porque a religião está no mundo inteiro e é demais. Nem que seja um pouquinho da luz eles têm, que é da palavra. Mas ele diz que haveria luz. Jesus Cristo é luz. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Então essa luz é ele. Glória. Amém. Estou falando do Velho Testamento. E aí ele veio. Ele diz também, lá em Malaquias, que enviaria o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. Porque aqui diz desse dia, nós lemos aqui. Para converter o coração dos filhos à fé dos pais. Que pais? Os pais apostólicos. Levar a fé dos filhos de Deus a mesma fé, aquela mesma fé que os pais apostólicos receberam. Vou usar uma expressão aqui. Vocês creem que aqueles que seguiram o Senhor, que receberam o Espírito Santo ali, que é os pais apostólicos, e todos aqueles que serviram, e durante as eras, aqueles que creram em cada mensageiro, mas eu vou usar eles lá. Vocês creem que eles fazem parte do arrebatamento? Pedro, João, Paulo, Maria, Maria Madalena, esse povo aí? Ou vocês creem que eles já ressuscitaram? Eles ainda estão no túmulo até hoje, irmão. Só tem um que ressuscitou no Novo Testamento. E esse foi Jesus Cristo. Amém. Mas ninguém ressuscitou. Ressuscitou os do Velho Testamento, os nossos pais, os profetas ressuscitaram. Porque a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, aí ele começou a subir, o Senhor Jesus. E 2 varões de branco apareceu. Aí ele está lá em Atos, capítulo 1, parece que é isso. É Atos? É, creio que é. 2 varões desceu, apareceu a eles e disse assim, e os discípulos estavam olhando para ele subindo.
Porque estão olhando. Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele, ele voltará. E ali a Bíblia diz que quando ele começou a subir, uma nuvem o ocultou e ele subiu. Agora, que nuvem é essa? As pessoas pensam que é essas nuvens aí, irmão. Nuvem que nós vemos no céu. Não é essa nuvem. Aquelas nuvens são nuvens de testemunho. Aqui na Bíblia diz em hebreu, eu posso mostrar para vocês isso. Nuvem de testemunho, os testemunhos, os filhos, aqueles, os patriarcas do Velho Testamento, todos aqueles de Gênesis, Apocalipse, até ali, Apocalipse não, de Gênesis até ali, quando ele ressuscitou, ressuscitaram todos. Diz a Bíblia que quando ele foi crucificado e foi sepultado, ele desceu os lugares mais baixos do inferno, pegou para as almas em prisão, tirou o cativeiro e subiu com eles. Ou não é assim que a Bíblia diz? Amém. Então, os santos do Velho Testamento subiram, mas aqueles depois do Novo Testamento para cá, não, estão tudinho aí no túmulo ainda, irmão, dormindo, não estão mortos não, porque o Filho de Deus não morre, ele dorme, é o que diz a Bíblia. Mas a promessa, como eu vou falar para vocês, e vão falando de Malaquias, a promessa que é a mesma fé dos pais apostólicos, que é a promessa para nós nesse tempo, para os filhos de Deus, Tessalonicenses 4, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, diz que o Senhor desceu, ou descerá. O Senhor descerá com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O mesmo Senhor descerá, ali está escrito isso, que o mesmo Senhor descerá com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isso aí já se cumpriu, essa escritura. Não é coisa que vai se cumprir, isso já se cumpriu. O que está faltando se cumprir só a trombeta de Deus. Amém. Que é a ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Que mortos? Aqueles que creram no Senhor Jesus, que partiram em Cristo, que estão no túmulo. E a Bíblia diz mais, que eles não serão aperfeiçoados sem a manifestação desse povo de Deus que está na terra. Para eles ressuscitar, tem que ter a manifestação ou a perfeição do povo de Deus na terra, que é a sua igreja, que é a sua noiva. Aí quando isso for manifestado, vindicado, aí eles ressuscitarão e os que estão vivos serão transformados no abrir e fechar de olho e subirão para encontrar o Senhor nos ares. Essa é a promessa, irmão, para nós, para aqueles que creem. Mas eu vou dizer uma coisa disso, ninguém recebe essa promessa por religião, não. Ah, eu sou crente de igreja fulano de tal. Ah, não recebe coisa nenhuma. Você sabe como é que você recebe e faz parte dessa promessa? Vivendo e obedecendo o que escrito está conforme o que foi prometido. Amém. Vou dizer uma coisa para vocês. Somente aqueles que creram na mensagem do Filho do Homem, que era Jesus, que era um profeta na terra, somente aqueles que creram na mensagem dele foram cheios do Espírito Santo. Os outros que não foram não. Mas tinha um ensinamento de Moisés na terra. Eles vieram naquele ensinamento lá, mas eles tinham que deixar agora aquele ensinamento de Moisés, porque aquilo já tinha passado, eles agora tinham que receber aquele ensinamento que estava profetizado, que acontecia, conforme o que Isaías tinha dito e João Batista apresentou. Amém. Não é verdade? Amém. Amém. Deus não pode mudar, irmão, ele faz a obra dessa maneira, em cada tempo ele faz a obra assim. Então a promessa para os filhos de Deus dessa terra, nesse tempo que vivemos, nessa era que vivemos, é o arrebatamento. Essa primeira, bem-aventurados são aqueles que ressuscitam na primeira, que faz parte dessa primeira ressurreição. Então, essa é a promessa. A promessa para nós é ser cheio do Espírito Santo, como eu falei lá em Mateus 25. Se não tiver o Espírito Santo, não tem arrebatamento para essas pessoas não, irmão, vai para a tribulação mesmo. Mas isso não quer dizer que não é salvo não, depende da fé dele. Porque são 10 vídeos. São duas igrejas, mas depende da fé. Vou usar uma expressão aqui. E vou citar uma escritura. A primeira carta de João, capítulo 2. Versículo 7, se eu não estiver enganado, versículo 6, 7, por aí assim. O Senhor Jesus disse assim: aquele que crê em mim deve andar como eu andei. As pessoas sem fé, irmão, ou mal ensinada, ninguém não pode ser como Jesus, porque Jesus não veio do pecado, nós somos pecadores. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão.
Até 30 anos, eu vou só fazer uma base, porque eu não lembro certo, mas eu vou fazer uma base aqui. Até com a idade de 30 anos, eu tinha nascido do pecado. De 30 anos para cá, eu morri no pecado e nasci de Deus, como Jesus nasceu. Amém. Amém. Quem quiser crer nisso, creia, mas isso é a verdade. Glória a Deus. Eu vim no nascimento da vontade de meus pais, ou da vontade da carne, no pecado. Mas quando a graça de Deus me alcançou, eu morri pro pecado, para a vontade da carne, e aí nasci de Deus, do Espírito de Deus. Essa é a promessa para todos os filhos de Deus. Sem isso aí, irmão, eu vou mostrar para vocês, para não ficar meias palavras. Romanos capítulo 8. No Novo Testamento. Quero convidar vocês, vamos ler do primeiro versículo, irmão, do capítulo 8 de Romanos. Quero ler aqui umas escrituras para vocês, aqui nesse capítulo 8, para mim encerrar. Não vou demorar muito tempo não, já é 8 e pouco. 8h30, eu estou encerrando, ou antes. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação para esses que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Vamos lá. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Quem foi que livrou nós? O Espírito de vida que estava em Cristo, que é o Pai, que é o Espírito. Amém, amém. Então vamos lá. Porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Foi isso que Jesus fez. O pecado da carne. Essa carne, irmão, que nós nascemos, que viemos dessa terra, o que é que ela quer? Ela só pede para pecar. Ela não pede outra coisa, não. Por isso que nós não podemos ser dominados pela carne, pela vontade da carne. Nós temos que lutar por isso. Então vamos lá. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, quando morremos para a vontade da carne, a nossa inclinação só é uma: para a vontade do Espírito de Deus, ou para fazer a vontade do Espírito de Deus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Para onde é que a vontade da carne leva? Para a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém, glória a Deus. Então vamos lá mais um pouco. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então veja bem, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inimizade, inimiga de Deus. Você já pensou, irmão, a pessoa ser inimigo de Deus? Mas aqui diz que aqueles que vivem na vontade da carne, ou faz a vontade da carne, é inimizade de Deus, é inimigo de Deus. É o que diz aqui. Inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Agora, esse versículo, essa escritura que eu estou lendo aqui, irmão, isso aqui não é para o mundo. Isso aqui não é para o mundo. Que mundo?
As pessoas que nasceram da carne que estão vivendo no mundo. Isso aqui é para aqueles que professam crer. Para aqueles que disseram que tiveram um encontro com Deus. Esses aí é que tem que se vigiar. Amém. Amém. Essa escritura fala é com esse povo. Porque o mundo está cheio de gente dizendo que é de Deus. E vivendo a vontade da carne. E não a vontade de Deus, do Espírito. Mas o povo que vieram da vontade da carne, que nunca tiveram um encontro com Deus, eles vêm mesmo na carne. Porque eles são ignorantes, irmão. Cego, ignorante, nunca tiveram. Mas esses que chegam ao conhecimento da verdade, nem que seja um pouco da palavra, e não obedecem, são inimigos de Deus. Então vamos lá mais um pouco. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, se não pode agradar a Deus, os que estão na carne, uma pessoa na carne, você acha como é que ele vai ser salvo? Não vai, irmão. Se não agrada a Deus, se é inimigo de Deus, tem que morrer para a carne. Vamos lá mais um pouco. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é claro? Amém. Amém. Agora, isso aqui, eu vou trazer aqui. Isso é para nós que professamos crer. Essa é uma escritura para nós, irmão. As pessoas, muitas vezes, houve uma escritura dessa que eu acabei de ler, estou lendo aqui para vocês. Às vezes, se a pessoa não é uma pessoa religiosa, ela vai dizer assim, olha, irmão fulano de tal, leva lá para uma pessoa. Ah, irmão fulano de tal faz isso, faz isso, faz isso. Então, está aí. Isso é o espírito do erro, irmão, que toma a mente de uma pessoa para fazer uma coisa dessa. Isso são palavras que nós temos que trazer para nós que processamos, porque diretamente para nós nos examinar e saber se nós estamos cumprindo com isso aqui. Porque se nós não estamos só falando e não estamos vivendo isso aqui, como diz a palavra, você sabe o que acontece? Não somos de Deus. É o que diz aqui, não é de Deus. Então a promessa é receber o Espírito Santo. Eu vou ler mais aqui uma porção, agora eu vou saltar. Ah, Deus meu Deus. Aqui. Vou ler bem aqui no versículo 26. Aqui está escrito assim. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, o intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja o que diz aqui. Se é a imagem de seu Filho. Irmão, Deus não tem dois tipos de filho. Eu tenho falado muito isso. Ele só tem um tipo de filho. Os filhos de Deus na terra, eu vou fechar aqui. Não só agora, mas desde o princípio. Os filhos de Deus, a semente de Deus, os verdadeiros, eles são rendidos a Deus. Não é eles que vivem, é Deus que vive neles. Amém. Glória a Deus. Não é eles que faz a obra, é Deus que faz a Glória a obra. Deus. O apóstolo Paulo diz aqui, creio que é em Romano também que está escrito isso. Ele chegou um tempo no seu ministério que ele disse assim, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer eu faço. Quer dizer, tinha muitas coisas que ele não queria fazer, mas aquilo era, ele estava ainda, tinha um espinho na carne, aquele negócio, tudo, quando ele falava que não tinha cometido aquilo. Mas ele não tinha dentro dele o desejo de fazer.
Contudo, ele estava num corpo de pecado, como nós que estamos aqui, Amém. que veio fora da vontade de Deus. Mas chegou um ponto, na escritura ela fala mais para frente, que ele disse assim, olha, eu não vivo mais, ele agora vive em mim. Amém. Você acha que a promessa para o Filho de Deus nessa terra é diferente daquela? Não é não, irmão. O Filho de Deus tem que receber aquela mesma coisa que Paulo recebeu. E é mais que eu vou dizer para vocês, aquele mesmo poder que tirou Jesus lá do túmulo, ressuscitou no terceiro dia, tem que estar em cada Filho de Deus. Amém. Porque senão ele não ressuscita não. Ah, mas ele era Deus. Mas a Bíblia diz que um filho de Deus é um Deus na terra. Amém. É uma parte dele. Vocês creem nisso, irmão? Amém. Irmão, é desse jeitinho. Olha, o mundo está cheio de pessoas dizendo que vai para o céu. Mas você sabe por que eles dizem isso? Porque estão indo numa casa dessa aqui de 4 paredes, lá tem um nome, Igreja Fulano de Tal. Ah, foi lá, fez um pastor, fez um curso não sei de que lá, aprendeu não sei o que, fala não sei quantas línguas. Aí tá lá pregando só palavra bonita, usando a Bíblia. E aí as pessoas estão indo lá, achando que vão para o céu, porque estão lá debaixo daquela igreja, um homem muito sábio, muita coisa. Irmão, vou usar uma expressão para vocês, só para alertar. Jesus Cristo foi rejeitado, vocês sabem por quê? Uma das coisas. Porque o Sinédrio perguntava, mas esse aí não é o filho de Maria e José? Daí qual foi a escola que ele foi? Qual foi a escola que ele foi? Como é que agora ele vem com essas histórias dizendo que é o filho de Deus e é isso e aquilo dali? Esse é o que está no mundo, o mesmo Espírito está no mundo, irmão. O apóstolo Pedro não sabia ler, nem João, nem nada. Sabia quase nada, nem ensinar o nome. O homem mais sábio que tinha entre os discípulos era Lucas. Lucas era um médico. Ah, irmão, mas Paulo era muito sabido. Mas ele teve que morrer para a sabedoria dele. Para receber a sabedoria de Deus. Amém. Amém. E quando ele fez isso, a Bíblia diz lá em Atos que ele disse assim, olha, aquilo que eu aprendi não passa de esteira. Para ele aquilo não valia mais nada, aquela sabedoria que ele tinha recebido de Gamaliel. Mas o mundo está cheio de pessoas da ciência, aprendendo coisa da ciência e uma sabedoria. Isso aí, irmão, a ciência não é de Deus. Só há uma sabedoria que vence. E vocês sabem qual é? O amor de Deus em nossos corações. Glória a Deus. Amém. Não tem outra sabedoria. Amém. E como é que nós recebemos o amor de Deus em nossos corações? Vocês querem saber? Ah, recebe o amor de Deus é indo para a igreja, é pagando dízimo, é dando oferta, é ajudando, é fazendo isso, dando banho para os pobres. Não, senhor, isso aí não tem nada disso. Não é nada disso. Devemos fazer, todos nós devemos ajudar se podemos, devemos ir à igreja ouvir a palavra de Deus e devemos amar todos. Mas isso aí não é o que leva para o céu, isso aí não é a vida eterna. São dons que tem na terra, muita gente tem esses dons. Ah, o Espírito Santo é falar em língua. Falar em língua? Que a Bíblia diz que os dons de arrependimento, os dons de invocação são sem arrependimento. O falar em língua é um dom do Espírito Santo? Não é o Espírito Santo, é um dom, como a profecia é um dom de Deus. Os dons tem aí, fala aí os 5 dons, cinco dons que estão na Bíblia aí, parece que é 5, 9. Que fala aí? O homem pode ter um dom, uma mulher pode ter um dom de profetizar, falar em língua, falar em tudo isso, e você sabe o que acontece? Ir para o inferno. Porque isso aí não leva para o céu. Mas o mundo está cheio desses ensinamentos por aí. Ah, fulano de tal falou em língua, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, Satanás também fala em língua, irmão. Macumbeiro fala, tudo isso fala. O diabo é imitador de Deus, irmão. Verdade. Ele sempre teve o lado do Senhor, desde o Éden. Ele sempre teve o lado do Senhor. Conhece muito mais a Deus do que eu e você. Verdade. Sabe disso? Mas ele, qual é a prova disso? Por quê? E por que ele não, porque ele não obedece? Verdade. Ele conhece, mas não obedece. Verdade. Não vive, não se rende a Deus. Não, ele não obedece. Ele conhece tudo, mas ele não vive, não obedece. O Filho de Deus, não. Ele pode receber um tantinho desse, mas aquele tanto que ele recebeu, ele se sujeita. Amém. Amém. Glória a Deus. É desse jeito que é, essa é a diferença, irmão. Então eu vou encerrar, mas como eu falei algo para vocês, e eu gosto de mostrar aquilo que eu falo. E eu quero que vocês abram a Bíblia. Eu não vou pregar sobre isso mais não, eu vou encerrar, mas eu quero ler para vocês, só para provar o que eu falei. Atos capítulo 5.
Porque falar, irmão, nós todos podemos falar muita coisa. A Bíblia está aqui. Você pode ler a Bíblia, decorar ela, ler essa mensagem, decorar ela e falar muito dela aí. Mas isso não quer dizer nada. A vida, a nossa vida na terra, irmão, a vida de uma pessoa na terra que diz que crê em Deus, fala mais alto do que as palavras dele. A minha vida tem que falar mais alto que as minhas palavras. Se o que eu falo para vocês, o que eu prego por onde eu ando e o que eu falo, se eu não viver aquilo, irmão, eu sou o maior hipócrita da terra. Sabiam disso? É desse jeito. Aquilo que falamos, temos que viver. Se é Deus. Se não é Deus, é outro espírito, mas de todas as maneiras prova o que é. Porque se é Deus, vai provar pela vida de obediência aquilo que Deus disse. Se é o outro espírito errado, a vida vai provar que aquele espírito é um espírito contrário a Deus. Mas tudo é um espírito, só há dois espíritos na terra. Um é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o outro é o Espírito do Diabo. Um leva para o céu, outro leva para o inferno. E tudo usa o homem, a mulher e usa o ser humano. Sabiam disso? É desse jeito. Então vamos lá, Atos 5. É muito simples, irmão, hoje, pela graça de Deus, para um cristão que tem recebido a revelação de Deus, conhecer a ação do Espírito do erro. Como é fácil de conhecer a ação do Espírito de Deus? Porque ele tem um discernimento disso. Deus, esse discernimento é um dom de Deus. Amém. E esses dons estão na terra. Você não pode discernir pelo seu pensamento, pela sua mente. Tem que ser pela palavra. Amém. Tudo tem que ser a palavra. Então nós somos muito agradecidos. Atos capítulo 5, versículo. Vamos ler aqui o versículo. Eu quero tomar com vocês o versículo 28 em diante. Para chegar. O versículo que eu quero mostrar para vocês está no versículo 32, mas eu quero ler do versículo 28. De Atos capítulo 5. Está escrito assim: Não vos admoestamos nós expressadamente que não ensinasses nesse nome, e eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desses homens? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos matastes, suspendendo no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas. Esse é o versículo que eu quero mostrar para vocês aqui. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-lo. Então aqui está, no versículo 32, onde diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Como é que recebe o Espírito Santo? Obedecendo a Deus. Amém. Amém. Obedecendo a palavra. Fora de obediência, aquilo que Deus disse, irmão, não tem Espírito Santo. Mas para encerrar, eu vou dizer isso aqui para vocês. Eles receberam o Espírito Santo porque creram e reconheceram aquele homem, e reconhecer e crer na mensagem dele. Que homem? Jesus, o Filho do Homem. Quem recebeu o Espírito Santo foi todos aqueles que creram no ensinamento de Jesus. Foram cheios do Espírito Santo. Ou não é verdade? Amém. É ou não é? Vocês creem nisso? Amém. Amém. Olha, irmão, capítulo 2 da primeira carta de João, está escrito: aquele que diz que me ama e não guarda meus mandamentos é mentiroso, e o amor de Deus não está nessa pessoa. Aí ele continua falando:
mais para um outro versículo mais baixo, creio que é no versículo 3, 4, por aí assim. Ele dizia, eu não dou nenhum mandamento novo, eu dou o mandamento mais antigo. Foi João falando, mas aquilo era o Espírito Santo em João. Amém, Deus, amém. o Senhor. Eu não dou nenhum mandamento novo, eu dou o mandamento mais antigo. E esse mandamento mais antigo é a palavra que desde o princípio tem ouvido. É o que está escrito lá. Agora, que palavra desde o princípio tem ouvido? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Qual é o mandamento de Deus para nós? É a palavra que nós temos ouvido desde o princípio. Que princípio? Desde o dia que cremos ou que tomamos nossa posição para Deus. Esse é o mandamento. É obedecer a palavra que temos crido, que temos recebido daquele dia para cá. Porque antes nós não nem conhecíamos a palavra, nem como era que nós criamos. Agora, do dia que nós se convertemos e recebemos a palavra e tomemos nossa decisão para Cristo, viver para Ele, a partir daquele dia em diante, a palavra que nós estamos ouvindo, esta é a palavra que nós temos que obedecer para ser cheio do Espírito Santo. Amém. E qual é a palavra que nós temos que obedecer para ser cheio do Espírito Santo? A palavra prometida, conforme o que está escrito na Bíblia. Porque Deus não faz a obra fora da sua palavra, não. Ele não diz que na dia da voz do sétimo anjo, todo o segredo de Deus seria revelado. Assim como anunciou seus servos profetas. Ele disse isso, no dia da voz do sétimo anjo. O sétimo anjo não pode vir na sexta era, irmão, nem na quinta e nem na quarta. Ele tinha que vir na sétima era. Amém. Que anjo é esse? Vou dizer para vocês, tem 2 anjos que desceu nessa era, que fez a obra nessa era. Tem um que está fazendo ainda, mas tem um que já saiu. Mas, irmão, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, que o anjo forte desceu com o livro aberto. Quem é o anjo forte? Jesus. Amém. Se você ler o capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver que foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que tomou aquele livro, daquele que estava sentado no trono. E no capítulo 10, versículo 1 diante, diz que ele desceu numa nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça, com o livro aberto. Jesus, o anjo, o grande Espírito Santo. E esse outro anjo estava na terra, porque era no dia da voz do sétimo anjo. Amém. Não diz que era o sétimo anjo terrestre, mas diz que era no dia da voz dele, quando ele estivesse falando. Não era aquele anjo terrestre que estava revelando, era ele, o anjo